Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024, 20 horas e 38 minutos, né? 20 horas e 38 minutos. Eu fui lá no Telegram, fiz a reunião de oração lá. Não esteve ninguém, mas eu deixei gravada a reunião de oração lá, tá bom? Orei por todos e oramos por nós, né? Hoje eu tô alérgica, tava bem até, mas depois, de repente, eu fiquei alérgica. Mas isso é normal, é pra gente não conseguir chegar aqui. Mas eu tava aqui orando, pedindo a Deus para que me desse a força para poder estar aqui com vocês, trazendo a palavra do Senhor. Boa noite, todo que tá entrando aí, Edna, paz do Senhor, Leninha, deixa eu ver quem mais aqui, que eu não vi, Simone, boa noite, Grace, boa noite, paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, Edna, Deus te abençoe muito, minha irmã. Hoje, um dia com... Ai, o cabelo tá meio estranho, vai ficar assim mesmo. Hoje é um dia de bastante notícias, né? E um dia que de dia fala uma coisa, né? Senta, fala uma coisa, levanta, fala outra, né? Aí, ó, o assassinato de crianças, né? Liberado, né? Boa noite, Alberto. Assassinato de crianças liberado. De repente, não tá mais. Recuam. Nada não fala em pé o que fala sentado. É difícil, né? Difícil não, né? Eles estão testando, né? Testando para ver até onde o povo vai, até onde eles podem avançar. A verdade é esse, são testes. E hoje eu estava vendo alguns crentes, né? Alguns crentes que fazem a diferença no meio do povo. E eu vi um deles, não vou citar o nome, mas eu vi um deles dizendo assim, que o povo tem que se manifestar. Que qual é a sua opinião? Tem que se manifestar. Olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Mediante o que nós estamos vendo, mediante o que nós estamos presenciando o acontecimento do Apocalipse. Nós estamos presenciando. Desculpa aí, gente, é que eu não tô legal. Nós estamos presenciando tudo acontecendo na nossa frente. Você acha que a sua vontade vai fazer Deus parar a situação? Você acha que você indo se manifestar, você gritando a plenos pulmões, Shalom Viviana, tudo que você pensa, você acha que você vai mudar alguma coisa? E Jeremias diz assim, ai daqueles que confiam no braço, na força do braço da carne. Põe no homem a sua confiança. Então, meu irmão, se nós sabemos aonde nós estamos, o período que nós estamos, a nossa missão é orar. A nossa arma é a oração. E a oração pode muito em seus efeitos. Então, vamos prestar atenção. Em vez de você jogar a conversa fora, em vez de você ficar jogando, como é que eu posso dizer, a sua energia disputando política, coloca a tua energia para salvar você e a tua família, como Noé fez. Noé não foi disputar política, deveria ter político naquele tempo também, pensa que não? Claro que tinha. Deveria ser uma festa, mas Noé não foi atrás de ninguém, Noé foi só avisar, arrepende-se. Nós vamos ler aqui no livro de Flávio Josefo o que Noé fez. Então, meu irmão, esses que ficam aí bradando a plenos pulmões, né, que não, que nós temos que ir para a rua, o que resolveu ir para a rua tantas vezes, desde o tempo da Dilma? Fala para mim. A Dilma ainda colocou ela para fora. Mas e o resto? Alguém conseguiu colocar alguém para fora? Alguém conseguiu mudar o curso de alguma coisa ou só piora? Então, meu irmão, seja inteligente, seja esperto.
Coloca a tua vida diante da presença de Deus e luta pela tua alma, luta pela tua salvação, a salvação da tua família, porque o nosso reino não é desse mundo. Nós aqui vivemos no máximo até 70, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado da carne. A tua vida de verdade é lá em cima, a tua vida de verdade é no reino que virá, a tua vida de verdade não é aqui. Você está passando aqui por um aprendizado. Você está passando aqui por uma preparação para o reino que está por vir. Então fica alerta, meu irmão. Fica alerta que você possa abrir a sua mente, que você possa abrir o teu coração para a dádiva que Deus nos deu, que é a salvação, tá bom? Vamos então ler 9 de Gênesis, né? Deixa eu pegar aqui meu lápis, porque senão eu me perco. Cuidado com as opiniões dadas Cuidado com as opiniões dadas. Dois ouvidores ouvir mais e falar menos, de preferência nada, exatamente. É isso aí. É bem isso daí. Shalom, sonhos e fios, ateliê. Nós precisamos estar firmes com Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, é um momento difícil que nós estamos passando. Mas a nossa única coisa que Deus manda, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Prepara a tua alma para encontrar com o Senhor. Amém? Então vamos lá. Vamos ler 9 de Gênesis, tá bom? Vamos lá. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Medo e temor de vocês estarão em todo animal selvagem. Então Deus deixou os animais para terem medo dos homens. Pássaro do ar, criatura que habita no solo e peixe do mar. Eles foram entregues a vocês. Todo ser que se move e tem vida servirá de alimento para vocês. Prestem bastante atenção. Até o dilúvio não se comia carne. Vocês sabiam disso? Que até o dilúvio não se comia carne? Não se comia. Comia somente grãos e frutas. E a árvore, né? No Éden, o homem só comia frutas. No Éden, só frutas. Os vegetais, a alface, essas coisas não eram para o homem. Essas coisas eram para os animais. O homem peca, agora o homem come fruta, grãos e as hortaliças, tá bom? Agora vem outra etapa. Agora vem o dilúvio. E no dilúvio eles saem até a terra produzir, vai levar um tempo, né? Vai de 6 meses a 1 ano, né? Então Deus manda agora comer todo o alimento, comer os animais também. Então os animais seriam comida também. Então vamos lá, olha aqui, ó. Todo ser que se move e tem vida servirá de alimento para vocês. Como dei anteriormente a vocês as ervas, olha isso, como dei anteriormente a vocês as ervas, agora dou tudo a vocês. Apenas carne com sua vida, que é o sangue, não devem comer. Então presta atenção, escuta bem isso. A carne com sangue não pode ser comida. Isso é um mandamento dado para Noé no dilúvio, tá? Então a pessoa não pode. Esse negócio de frango a passarinho é um perigo, porque o frango a passarinho é feito no próprio passarinho, não. Desculpa, gente, é frango ao molho pardo. Frango ao molho pardo, que é uma iguaria, né? Em determinados restaurantes, é pecado. Por quê? Porque ele é embebido no próprio sangue, ele é cozido no próprio sangue do animal. Eles não degolam o animal, eles enforcam o animal, para que o sangue fique retido na carne. Isso é pecado, quer ver? Com certeza pedirei contas do sangue de sua vida. Eu o exigirei de todo animal e ser humano. Entenderam? Exatamente, Atos 15 também fala. Mas em Levítico também fala muito sobre isso. Olha aqui, ó.
Com certeza pedirei contas do sangue de sua vida, e o exigirei de todo animal e ser humano. Exigirei a prestação de contas de todo ser humano pela vida do seu irmão. Quem derrama sangue humano por um ser humano terá o próprio sangue derramado. Pois Deus fez os seres humanos à sua imagem. E vocês sejam férteis, multipliquem-se, enxameiem-se sobre a terra e multipliquem-se sobre ela. Boa noite, Clara. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus falou com Noé, com seus filhos que estavam com ele. Ele disse, quanto a mim, escuta isso que Deus está falando. Quanto a mim, a partir de agora, estabeleço minha aliança com vocês, com seus descendentes depois de vocês, e com toda criatura viva que está com vocês, as aves, o gado e todo animal selvagem que está com vocês, todos os que estão saindo da arca, todo animal sobre a terra. Estabelecerei minha aliança com vocês, de que nunca mais destruirei todos os seres vivos por meio das águas de um dilúvio. Então houve uma promessa. Graça e paz, Val. Irmã, peraí, deixa eu ver aqui. Irmã Ruth, aqui sangra o frango e depois, quando está cozinhando, joga esse sangue dentro da panela. Pois é. Também, não pode, isso é pecado, tá? Isso é pecado. Para não coalhar, costuma colocar vinagre na hora da sangria. Pois é. Mas isso é pecado. Deus vai requerer esse sangue de quem fez isso, tá? Deus vai requerer o sangue desses animais de quem faz isso. Tá aqui escrito. Não sou eu que tô falando, não. Tá escrito. Olha aqui, ó. Estabelecerei minha aliança com vocês de que nunca mais destruirei todos os seres vivos por meio das águas de um dilúvio. E nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus acrescentou, eis o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e toda criatura que está com vocês, por todas as gerações vindouras. Ponho o meu arco na nuvem. Esse arco, irmãos, o arco da aliança, o concerto, né, o arco do concerto da aliança com Deus, infelizmente, é chamado de arco-íris. Quem que é Íris? Íris é uma potestade maligna. E deram para ela, né? Satanás é muito invejoso, pegou e colocou esse nome, esse arco de aliança que Deus fez com o homem, colocou o nome de arco-íris. Então eu digo para você, com toda, como é que eu posso te dizer? Com todo amor da minha alma, não chama mais esse arco de arco-íris, porque não pertence a esse demônio. Pertence sim, é o arco do concerto da aliança entre Deus e os homens. É o arco do Senhor. Ele permanecerá ali como sinal da aliança entre mim e a terra. É pecado comer galo, frango com sangue? Com certeza, minha irmã, não pode, não pode. Isso é um pecado, Deus vai requerer. Cada sangue que foi comido, Deus vai requerer. Porque no sangue está a alma do animal, no sangue está a nossa alma. O sangue é algo muito precioso diante de Deus. O sangue é tremendamente precioso diante de Deus. Está aqui escrito, ó. Eu vou ler de novo aqui, tá? Para vocês verem. Todo ser que se move e tem vida servirá de alimento para vocês. Como dei anteriormente a vocês as ervas, agora dou tudo, as aves, apenas a carne com sua vida, que é o sangue. Não devem comer. Entendeu? A carne com o sangue não deve comer. Por isso, se degola o animal e vira para baixo para jogar o sangue fora. Não deve ter nenhuma gota. Esse pessoal que gosta de carne mal passada, irmãos, cuidado com isso. Tem sangue. Tá entendendo como é que é? Nós temos que tomar muito cuidado para não desagradar a Deus. Por quê? Porque no sangue está a vida. E tá aqui, ó. Olha aqui, quer ver? Com certeza pedirei contas do sangue de sua vida,
E eu o exigirei de todo animal e ser humano. Não vai exigir só do ser humano, não, vai exigir do animal também. Exigirei a prestação de contas de todo ser humano pela vida de seu irmão. Tá entendendo? Não se derrama sangue. Presta atenção. Para comer a carne, tem que se derramar o sangue. Não pode comer o sangue. Do homem, você não pode derramar sangue do seu próximo. Do animal, você derrama para poder comer a carne. Isso está nítido, patente, está isso aqui no Gênesis. Não é nem nos 10 mandamentos, não é nem nas leis levíticas de Moisés. Não, está aqui. E também em Atos dos Apóstolos. Lá os apóstolos dizem que não se come carne com sangue, que é para se abster de toda a carne contaminada com sangue. Aqui, ó. Seguindo. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco for visto na nuvem, o arco for visto na nuvem, não é o arco-íris, é o arco de Deus. Eu me lembrarei da minha aliança existente entre mim e vocês, e de toda criatura viva, de toda espécie. E a água nunca mais se transformará em um dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará na nuvem para que, ao olhar para ele, eu me lembre da aliança eterna entre Deus e toda criatura viva, de toda a espécie sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda criatura viva sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã era pai de Canaã, marca bem isso, Cão era pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e toda a terra foi povoada por eles. Interessante que o nome era arco e não arco-íris, exatamente, mas Satanás é muito invejoso, né? Já pegou e colocou o nome do principado dele no arco, né? Noé era um agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Olha isso. Primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. Ele bebeu tanto do vinho que se embriagou, porque ele não devia estar acostumado. Se embriagou e deitou-se descoberto em sua tenda. Cã, o pai de Canaã, viu seu pai exposto à vergonha. Saiu e o disse aos dois irmãos, Sem e Jafé. Pegaram uma capa, puseram-na sobre os ombros de ambos e, andando de costas, entraram e cobriram o pai nu. Suas faces estavam viradas para não verem o pai deitado ali exposto à vergonha. Exatamente. Exatamente. O pastor estava com vontade de tomar suco de vinho e beber muito. Verdade. Quando Noé despertou do vinho, soube que seu filho mais novo lhe fez e disse: Maldito seja Canaã. Ele não disse maldito seja Cã. Ele amaldiçoou o filho de Cã, Canaã. Ele será um servo dos servos de seus irmãos. Então ele disse: Bendito seja Adonai, o Deus de Sem. Canaã será seu servo. Que Deus aumente Jafé. Ele viverá nas tendas de Sem, mas Canaã será seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos e então morreu. Ninguém mais chegou a essa idade, porque Deus diminuiu a idade dos homens. No máximo, 120 anos. Ele deu 120 jubileus para o homem se arrepender e diminuiu a idade do homem para 120 anos. É quase que impossível você ver uma pessoa de 120 anos, né? Quase impossível. Interessante que o pecado não foi nem de ter bebido muito, mas da falta de prudência de seu filho com o pai. Exatamente, é aquela parte, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Honra teu pai e tua mãe.
Irmã Ruth, já ouvi alguém dizer que Cã violentou o pai. Pois é, minha irmã, a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia, eu também já ouvi isso daí. Eu já ouvi também que Canaã era filho de um incesto. Mas nós não sabemos. Aqui na Bíblia diz que antes de acontecer isso, Cã foi o pai de Canaã, né? É o pai de Canaã. Então, aqui não está falando, aqui na Bíblia judaica está claro que ele estava nu, né? Eu já ouvi essa conversa aí também, já ouvi, já quase acreditei, entendeu? Que violentou o pai, que Cã violentou... também, essa do violentar com o pai, que teve incesto com a mãe, já ouvi isso aí tudo. Mas eu prefiro ficar com o que está escrito. Aqui não deixa claro isso. Agora, no Talmud, nesses livros aí, né, Zohar, Cabala, né, aí o negócio pega. Aí o negócio vai longe. Então, eu fico Deuteronômio 29, 29. Aquilo que é para o homem está revelado. O que não é, pertence a Deus. Quando nós estivermos lá com o Criador, ele vai nos revelar todas as coisas, tudo como foi, pode ter certeza disso. Mas aqui agora nós falarmos uma coisa dessa, nós estaríamos pecando, porque não está escrito. Então vamos nos ater dentro do que está escrito. Que nem nesse capítulo, nós aprendemos que não se come sangue de animal, não se enforca um animal para matar, se corta o pescoço, despeja o sangue. Não se mata o seu irmão, Deus vai pedir conta do sangue de todos. Por quê? Porque no sangue está a vida. Certo? Aprendemos também que o arco que está no céu colorido com 7 cores não é o arco da íris. Não é o arco da íris. A íris é um demônio, né? Íris, Osíris, o que é o nome da trindade satânica lá? Osíris, 7 íris, é isso? Aí não lembro agora o nome deles. Mas Íris faz parte da trindade satânica. Então, aprendemos que o nome do arco não é o arco de Íris, mas o arco do Senhor, do concerto de Deus com os homens, entenderam? E acabamos de ver também que Canaã, pelo que está relatado aqui, Canaã nasceu já próximo do, como é que diz? Eles estavam saindo da arca quando Canaã nasceu, né? Então, nós não podemos dizer que foi um incesto. Nós não sabemos, né? Não sabemos e é melhor deixar com Deus, né? Ele sabe e deixa com ele, nós ficamos no que está escrito, para a gente não pecar. Meus irmãos, cuidado para não pecar. Entenderam? Cuidado para não pecar. Mas tá bom. Vamos então ler o capítulo 3 do livro de História dos Hebreus de Flávio Josefo. Porque vai chegar nisso aqui que nós estamos lendo, ó. Gênesis 5. 7 gerações continuaram a viver no exercício da virtude e no culto do verdadeiro Deus, a qual reconheciam por único Senhor do universo. Mas as que vieram em seguida não imitaram os costumes dos pais. Não prestavam mais a Deus a honra que lhe era devida, nem exerciam mais a justiça para com os homens, mas se entregavam com mais ardor ainda a toda sorte de crimes. Enquanto os seus antepassados se haviam dedicado à prática de toda espécie de virtudes, assim atraíram sobre si a cólera de Deus. E os grandes da terra, que se haviam casado com as filhas, quer dizer, os anjos, tá? Da filha dos descendentes de Caim, produziram uma raça indolente, que são os Néfilins, que pela confiança que depositavam na própria força, se vangloriava de calçar aos pés a justiça e imitava os gigantes que falam os gregos. Então ele está dizendo aqui da mitologia grega, entendeu? Então está dizendo que a mitologia grega é verdadeira, tá? Flávio Josefo está dizendo isso. Aqui, ó. Naquela época havia 2 raças distintas, a descendência de Sete e a de Caim.
os expositores modernos, em sua maioria, concordaram que os filhos de Deus, citados em Gênesis, constituíam a descendência de Sete. Mas não é, tá, irmãos? Não é, isso está errado. Tá? O que eles colocaram aqui. Os filhos de Deus não eram os homens. Nós somos criaturas de Deus. Nós só fomos chamados filhos de Deus a partir da morte de Jesus. Porque ele nos compra e nos dá o direito de novo de sermos chamados de filhos de Deus. Adão e Eva eram chamados filhos de Deus lá no Éden. No momento que eles caíram, foram destituídos. Então, nós nos transformamos criaturas. Então, tem um grupo de pessoas aí, um grupo de teólogos que dizem que os filhos dos homens eram os filhos de Sete. E os filhos de Caim eram os filhos dos homens. Não é. Os filhos de Caim eram filhos dos homens e os de Sete eram criaturas de Deus. Tá? Noé, entristecido pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar de vida. Mas quando viu que, em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornavam cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou-o a deixar a sua pátria. Deus, que o amava por causa da sua probidade, ficou tão irritado por repovoar a terra, pela malícia. Desculpa, gente, aqui é tão pequenininha a letra que às vezes eu me perco. Deus, que o amava por sua probidade, ficou tão irritado pela malícia e corrupção do resto dos homens que resolveu não somente castigá-los, mas exterminá-los completamente. Repovoar a terra com homens que viessem na pureza e na inocência. Assim, abreviou-lhes o tempo da vida, reduzindo-os a 120 anos. Inundou a terra de modo a parecer que ela havia sido tomada pelo mar, e fê-los todos perecer nas águas, com exceção de Noé. A este, para salvá-lo, ordenou... Gente, desculpa que meu nariz está... como é que fala? Meu nariz está entupido. Deixa eu achar aqui. A este, para salvá-lo, ordenou que construísse uma arca de 4 andares, com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, que lá se encerrasse com a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas deles, e que levasse todo o necessário para o seu alimento e também para os animais, todas as espécies, as quais ele deveria levar consigo, para conservar-lhes a raça, isto é, um casal de cada espécie, a qual deveria levar consigo, macho e fêmea, e 7 casais de algumas. O teto e os lados da arca eram tão fortes que ela resistiu à violência da água e dos ventos, e salvou Noé e sua família da inundação geral, que fez morrer todos os outros homens. Ele era o 10º descendente de Adão, de masculino em masculino. Quer dizer, eram contados... Vai deitar assim, Clara. Fica com Deus, minha irmã. Eles eram contados só de homem a homem, tá? Eles não eram contados por mulheres, só homens, tá bom? Aqui, ó. Pois era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, e Matusalém era filho de Jared, Jared era filho de Maalael, que tinha vários irmãos. Maalael era filho de Cainã, Cainã filho de Enos, e Enos filho de Sete, Sete filho de Adão. Essa era a descendência, isso. É uma leitura complementar, exatamente. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Foi no segundo mês que os macedônios chamam Dios e os hebreus Maresvã, pois os egípcios assim dividiram o ano. Quanto a Moisés, ele deu nos seus fastos o primeiro lugar ao mês chamado Nissan, que é o Xântico Macedônico,
porque foi nesse mês que ele retirou os hebreus da terra do Egito, e por essa razão começou por esse mesmo mês a registrar o que se refere ao culto a Deus. No que se refere às coisas civis, no entanto, como as feiras e mercados determinados pelo comércio e empreendimentos semelhantes, não houve mudança alguma. Moisés registra que a chuva causadora do dilúvio geral começou a cair no dia 27 do segundo mês do ano de 2256 depois da criação de Adão. A Sagrada Escritura faz o cálculo disso e anota com cuidado muito particular o nascimento e a morte dos grandes personagens daquele tempo. Adão viveu 930 anos e tinha 230 anos quando nasceu o seu filho Sete. Sete viveu 912 anos e tinha 205 anos quando nasceu o seu filho Enos. Enos viveu 905 anos e tinha 190 quando nasceu o seu filho Cainã. E Cainã viveu 910 anos e tinha 170 quando nasceu o seu filho Maalalel. Malael viveu 895 anos e tinha 175 quando nasceu o seu filho Jared. Jared viveu 962 anos e tinha 162 quando nasceu seu filho Enoque. Enoque viveu 365 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Matusalém. Na idade de 365 anos foi tirado do mundo e ninguém escreveu sobre sua morte, porque ele não morreu, ele foi retirado. Matusalém viveu 979 anos e tinha 187 quando nasceu seu filho Lameque. Lameque viveu 777 anos e tinha 182 quando nasceu seu filho Noé. Noé viveu 950 anos, os quais, acrescentados aos 600 anos que já contava na ocasião do dilúvio, perfaz o número anterior, assinalado de 2.256 anos. Foi a idade do dilúvio. Foi mais conveniente para esse cálculo citar, como fiz, a época do nascimento desses primeiros homens, e não de sua morte, porque a vida deles era tão longa que se estendia até a posteridade mais remota. Interessante, né? Vamos seguindo aqui. Deus, então, deu o sinal e livre curso às águas, a fim de inundarem a terra, e elas elevarem-se por uma chuva contínua de 40 dias, até 15 côvados acima das mais altas montanhas, e não deixaram nenhum lugar para onde o povo pudesse fugir e se salvar. Então quer dizer que não sobrou nada. Eles não tiveram como se salvar. Depois que a chuva cessou, passaram 150 dias antes que as águas se retirassem, e somente no 27º dia do mês a arca se deteve sobre o vértice de uma montanha da Armênia, que é o Monte Arará. Noé, então, abriu uma janela e, vendo um pouco de terra ao redor da arca, começou a se consolar e a conceber melhores esperanças. Alguns dias depois, ele fez sair um corvo para saber se tinha ainda outros lugares de onde as águas se tivessem retirado completamente, e se ele podia sair sem perigo. O corvo, porém, achando a terra ainda toda inundada, voltou à arca. 7 dias depois, Noé fez sair uma pomba, e ela voltou com os pés enlameados, trazendo no bico um ramo de oliveira. Assim, ele soube que o dilúvio havia cessado. Após haver esperado outros 7 dias, fez sair todos os animais que estavam na arca, e ele também saiu com a mulher e os filhos. Ofereceu um sacrifício a Deus em ação de graças e deu um banquete à família.
Os armênios, que é o lugar onde Noé parou a arca, no Monte Arará, chamaram esse lugar descida ou saída. E os seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca. Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio da arca. Dentre outros, Berrose, o caldeu, eis as suas palavras. Disse que ainda hoje se vêem restos da arca sobre a montanha de Cordiens, na Armênia, e alguns levam desse lugar betume, com o qual eles usam para recoberta, que foi usado para recoberta, e deles servem como impermeabilizante. Jerônimo, o egípcio, que escreveu sobre as antiguidades dos fenícios, Minásias e vários outros, disso falam também. Nicolau de Damasco, no 96º livro de sua história, menciona nesses termos: há na Armênia, na província de Miniade, uma alta montanha chamada Bares, sobre a qual disse: muitos se salvaram durante o dilúvio, e que uma arca cujos restos se conservaram por vários anos, e na qual um homem se havia encerrado, deteve-se no cume dessa montanha. Há probabilidade de que esse homem é aquele que fala Moisés, o legislador dos judeus. Então ele está falando aqui, está dissertando dos outros historiadores da época que relataram sobre esse acontecimento, tá? Isso aqui é um relato histórico, tá, gente? Seguindo. Com medo de que Deus inundasse a terra todos os anos, a fim de exterminar a raça dos homens, Noé ofereceu-lhe vítimas, quer dizer, animais, rogando que nada mudasse na ordem estabelecida anteriormente e que ele não usasse de tal rigor, fazendo perecer todas as criaturas vivas, mas se contentasse por ter castigado os maus, como seus crimes mereciam, e por ter poupado os inocentes, aos quais ele quisera salvar a vida. Pois de outro modo eles seriam ainda mais infelizes do que os que haviam sido sepultados nas águas. Olha isso. Tendo visto com temor tão estranha desolação, e tendo delas sido preservados apenas para perecer mais tarde de maneira semelhante. Assim, rogava que Deus aceitasse o seu sacrifício e não mais olhasse para a terra com cólera. Então Noé se preocupava, que coisa, né? Também depois de uma... Meu Pai do céu, imagina daquela arca, que situação. Senhor, tem misericórdia. De modo que ele e seus descendentes pudessem cultivá-la sem medo, construir cidades, desfrutar de todos os bens que possuíam antes do dilúvio e passar uma vida tão longa quanto feliz, como a de seus antepassados. Como Noé era homem justo, Deus atendeu a sua oração e concedeu-lhe o que pedia, dizendo-lhe que não fora o patriarca a causa dos que se haviam perdido no dilúvio, que eles só podiam acusar a si mesmo pelo castigo recebido, que se tivesse querido perdê-los, não os teria feito nascer, sendo mais fácil não dar vida do que tirar após tê-la concedido. Que eles deviam, portanto, atribuir os castigos aos seus próprios crimes, que, em consideração à sua oração, não lhe seria mais tão severo no futuro. Então, Deus considerou as orações de Noé. Presta atenção nisso, hein? Deus considerou as orações de Noé e fez um pacto com ele, que não seria mais severo daquele jeito. Que quando viessem tempestades e furacões extraordinários, nem ele nem os seus descendentes deveriam pensar num outro dilúvio, pois ele não mais permitiria que as águas inundassem a terra. Contudo, proibia a ele e a seus manchar as mãos de sangue. Olha isso. E ordenava-lhes que castigassem severamente os homicidas, e os fazia senhores absolutos dos animais, para dispor deles como quisessem, exceto de seu sangue. De novo fala sobre o sangue, do qual não podiam usar como o resto, porque no sangue está a vida. E meu arco, não é o arco-íris, hein?
É o arco de Deus. Aquele arco não é da íris. Presta atenção. Acrescentou: que vereis no céu será o sinal e a garantia da promessa que vos faço. Isso disse Deus a Noé. E ao arco que apareceu nos céus, chamados de arco de Deus. Eles chamavam de arco de Deus, não arcos da íris. Presta atenção, gente. Quando vocês verem o arco do Senhor no céu, parem de falar, olha, o arco-íris está aí. Não é dela. Não, esse arco pertence ao Senhor. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a época de duração da vida dos homens de hoje e a longa duração das do que acabo de falar, o que narro não deve passar por inverossímil. É que, além dos nossos antepassados serem muitos queridos de Deus, e como obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida. E Deus a prolongava tanto por causa de sua virtude, como para lhes dar meios de aperfeiçoar a ciência da geometria, da astronomia, que eles haviam inventado, o que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Todos os que escreveram a história, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Mâneto, que escreveu a história dos egípcios, Berrose, que nos deixou a dos caldeus, Moco, Estieu e Jerônimo, que escreveram a dos fenícios, dizem também a mesma coisa. Exildo, Hecateu, Ascalzila, Elânico, Éforo e Nicolau referem que estes primeiros homens viviam até 1000 anos. Deixo aos que lerem isto, que façam o juízo que quiserem. Isso é um relato de Flávio Joséfo. Tá? Eu estou lendo como um complemento ao nosso estudo do Gênesis, para nós nos fundamentarmos do que aconteceu ali. Nós vemos os entremeios do que aconteceu ali. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui desgasta tempo, gente. E hoje, ainda mais que eu estou com o meu nariz totalmente entupido. Eu estou lendo, você sabe por quê? Porque nós precisamos entender o que aconteceu ali, para a gente dar valor na nossa vida hoje. Eu estou lendo isso aqui para você entender que a arca hoje não é a arca que Noé fez, mas a arca é Jesus Cristo de Nazaré. Deus deixou que ele não ia destruir o mundo mais com água, mas ele vai destruir com fogo. Destruir não. Ele vai transformar esse mundo, queimando tudo que tem aqui. E o que nós precisamos fazer? Estar na arca com Cristo. Então, meu irmão, dá valor a essa mensagem. Dá valor ao que Jesus fez pela tua vida. Dá valor ao que está escrito. Dá valor, meu irmão, porque Jesus está voltando. O que aconteceu lá com Noé vai acontecer aqui agora também. Entendeu? Só que não mais por água. A gente está até vendo uns dilúviozinhos aí acontecendo, mas pode ficar tranquilo que só vai levantar casa, vai fazer um estardalhaço aí para avisar o homem que Jesus está voltando. Mas dilúvio não vai vir mais. Mas vai vir fogo do céu. Vai vir fogo do céu. E eu espero, meu irmão, que exatamente, fogo purificador, né, pastor? Para purificar essa terra, porque é nessa terra que Deus deu aos homens e é aqui que nós vamos viver. Entenderam? Mas eu quero te pedir que você olhe para Cristo. Olhe para o amor dele pela tua vida. E saiba de uma coisa, ele ainda está amando agora. Mas daqui uns dias esse amor vai acabar. Aí será justiça. Ele virá como leão. Ele veio, como o pessoal diz, né? Ele veio como cordeiro. Mas ele está voltando como leão. E esse leão não vai ter mais amor com a humanidade.
Ele vai ter amor com os filhos dele que o buscaram na hora certa. Então, o meu conselho a você: cuidado. Coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua vida no altar. Fecha a tua boca. Se tem uma coisa que não vai passar para a vida eterna, é uma boca maldizente. Se tem uma coisa que não vai passar a vida eterna, é uma boca que murmura. Se tem uma coisa que não vai passar a vida eterna, é uma pessoa que desmonta a vida dos outros. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Não vai entrar no céu a língua maldizente. Isso é fato. Tem muito crente achando que vai para o céu porque tá com a Bíblia debaixo do braço, canta na igreja, ora, mas chega nas esquinas, tá falando mal de todo mundo. Irmão, isso não vai entrar no céu. Ou você cala a tua boca, aprende a ficar quieto, aprende a não ficar falando dos outros, ou eu sinto em dizer, você vai perder a tua salvação por causa da língua que você tem. Irmãos que gostam de colocar impedimento na vida dos outros. Pessoas que gostam de desfazer a vida dos outros. Fica alerta, coloca isso na tua cabeça. Você pode saber tudo de escatologia. Você pode saber tudo da graça de Deus. Mas se você não agir com a tua língua, você vai perder tudo. Fica o recado nessa noite. Desculpem que eu tô ruim do meu nariz. Mas o recado essa noite é esse. Entendeu? Exatamente, pastor, só falar bastante de Deus. Usa a tua língua para clamar ao Senhor, para abençoar os teus irmãos com a língua. Você não tem condição de abençoar de outra forma, abençoa com a língua. Deus te abençoe, que o Senhor abençoe aquele irmão, que o Senhor tenha misericórdia. Mas fecha a tua boca. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus, nós estamos diante da tua presença, Senhor, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Pai, porque tu és santo, tu és um Deus de justiça, tu és um Deus que mostrou para Noé o que era aquele dilúvio. Noé passou pelo dilúvio. Noé sentiu aquela arca quase que quebrando. Ele sabia exatamente o que ele estava sentindo. E ele começa a orar todos os dias para que Deus não mais trouxesse o dilúvio, porque aquilo traumatizou a vida dele. Aquilo foi um recado. E Deus, o Senhor, fez um pacto com Noé, que não mais destruiria a terra por água, mas que o Senhor viria de outra forma. E essa forma já está chegando. Que o Senhor vai purificar a terra com fogo. Vai destruir tudo que está de ruim aqui, as armas. Vai destruir tudo que tem de ruim nessa terra. O Senhor vai queimar tudo, os vírus, as bactérias. Vai queimar tudo, vai purificar. Então, Pai, eu te peço, dá entendimento para os meus irmãos entenderem o que eles têm que fazer para se conservarem na arca, que é Cristo Jesus. Dá-nos a capacidade de entender, Pai, como nós devemos proceder diante da tua presença. Dá-nos uma noite em paz, uma noite diante de ti. Dá-nos sonhos reveladores. Porque o Senhor diz que nos últimos dias os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. E eu te peço, Pai, fala com o teu povo. Te agradeço, Senhor, por tudo. Te agradeço por o Senhor ter me dado a força que eu precisava para estar aqui. Eu te louvo por tudo, Senhor. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu espero que vocês deem valor nessa graça imerecida. Porque cada vez que eu leio esses relatos, eu fico impressionada com o amor de Deus por nós. Eu fico impressionada como Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Eu espero que você dê valor. Eu espero que você coloque a tua vida no altar. E eu também, eu estou falando para mim também.
Porque o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele olha para nós como filhos únicos. Ele olha para nós como se nós fôssemos únicos. E Ele conversa com cada um de nós de um jeito diferente. Ele conversa, Ele dá revelações para cada um de um jeito. Para você ver o quanto você é único. Para você ver o quanto você é querido do Pai. Tá entendendo, meu irmão? Você conversa com Ele no particular. Você conversa com Ele na tua mente. Você conversa com Ele no teu quartinho de oração. Para você ver como você é exclusivo de Deus. Não perca essa graça, não. Faz a vontade de Deus. Saiba de uma coisa, a alegria dele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que você possa, meu irmão, seguir em frente, rumo à Canaã celestial. Que nós possamos entrar na embarcação que já vai sair daqui uns dias, ela vai sair. E que nós possamos estar prontos para entrar, porque vai ser a última chamada. Amém? Fiquem na graça do Senhor. Tá, foi um pouco cansativo hoje, principalmente que eu não tô muito boa do meu nariz. Mas espero que vocês tenham entendido, né? O que nós passamos aqui hoje. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se puderem deixar um coraçãozinho e um oizinho lá, é bom, porque a plataforma me ajuda aqui também, tá bom? Ajuda que eu posso colocar mais rápido no YouTube e no Instagram, tá bom? Ou no Instagram, no Facebook. E lá no Facebook tá tendo muita gente ouvindo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.